Pessoal, mais uma vez estamos aqui, vamos falar hoje sobre o livro de Lamentações. Tá? É um livro bem curto, 5 capítulos apenas, né? Está ali junto com o livro de Jeremias, que são as Lamentações de Jeremias. Esse livro tem o seu nome muito adequado porque é um livro de lamentos, né? São orações de lamentos escritas, né, feitas pelo profeta Jeremias. Não há nenhum outro livro no Antigo Testamento ou em toda a Bíblia que contenha apenas lamentos, né? Só temos esses. Em Salmos nós temos vários salmos de lamentos, temos uma outra oração de lamentos em outros livros da Bíblia, mas este livro ele é exclusivamente sobre isso, né? Ele só traz lamentos do profeta com relação à destruição, à desgraça da sua cidade, Jerusalém, do seu povo, que está ali no exílio, que foi destruído pelo imperador Nabucodonosor da Babilônia. A cidade de Jerusalém, ela é destruída em meados do mês de julho. O templo é queimado em meados do mês de agosto, então são meses ali de destruição após muito tempo de cerco, muito tempo ali isolados, cercados, na fome, debaixo da forte ameaça do Império Babilônico. Então, quando começa a invasão, quando começam a levar o povo de Judá cativo, né, o povo de Jerusalém cativo, isso são alguns meses de um processo muito terrível, né, de destruição, colocando fogo na cidade, destruindo o muro, destruindo o templo. É um tempo de muito sofrimento, de muita angústia. Jeremias, ele viu serem destruídos, né, o muro da cidade, suas torres, suas casas, seus palácios, o templo do Senhor sendo destruído. E ele escreve esses lamentos enquanto tudo isso ainda estava dolorosamente na sua memória, antes da sua partida para o Egito. Tá? Então, apenas relembrando, o povo de Jerusalém, após a invasão e após a destruição, são levados cativos para a Babilônia, uma grande parte da população. Um grupo pequeno é deixado em Jerusalém. Um governante babilônico é deixado responsável por Jerusalém. Jeremias, ele é colocado aos cuidados desse governante, né? Deus cuida de Jeremias de uma maneira sobrenatural e milagrosa, porque esse governante promete a ele ali segurança, alimento, abrigo. Eles entendem que Jeremias é um homem de Deus, isso é incrível, né? Deus coloca isso no coração do inimigo e cuidam de Jeremias. Então Jeremias fica um tempo ali. Após esse período, acontece um golpe, um levante, traem esse governador babilônico, matam ele e seus homens e acontece ali uma revolta. Um grupo de moradores de Jerusalém decidem ir para o Egito, contrariando a direção de Deus, a ordem de Deus de que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jeremias profetiza isso sobre eles, que se fossem para o Egito, haveria destruição, morte e desgraça, que Deus ordenava que ficassem em Jerusalém. Eles não obedecem, decidem ir para o Egito e, ainda por cima, levam Jeremias e seu escriba presos com eles para o Egito. Né? Então Jeremias vai e passa a viver ali um tempo no Egito, final da sua vida. Enquanto esse tempo, né, esse período após a invasão, após o exílio e a saída forçada de Jeremias para o Egito, é o tempo onde ele escreve os seus lamentos desse período tão difícil, tão doloroso. As palavras proféticas da destruição de Jerusalém, elas foram ditas desde Josué, 800 anos antes de acontecer essa destruição de fato e o exílio. Lá em Josué capítulo 23, verso 15 e 16, né, ele já prediz que se o povo
continuasse em desobediência, em rebeldia, Jerusalém seria destruída, Judá, Israel seria destruído e eles seriam arrancados da terra. No tempo de Jeremias, por 40 anos, que foi o período em que ele ministerialmente exerceu seu ministério profético ali, período em que ele profetizou, 40 anos, ele profetizou a vinda do castigo de Deus. Ele foi desprezado pelo povo por pregar essa destruição e, de fato, se cumpriu tudo o que ele havia profetizado. Esse castigo veio pela obstinação desse povo de permanecer ali em desobediência ao Senhor, em não se arrepender, em não se voltar para o Senhor, porque ele também profetizou que se houvesse arrependimento, Deus não iria enviar o castigo. Mas eles continuam em desobediência, contrariando as palavras proféticas de Jeremias, e vem então o castigo através da mão dos babilônicos, através da mão do Império Babilônico pelo seu imperador, seu rei Nabucodonosor. Jeremias previu esse castigo, esses desastres, do capítulo 1 até o capítulo 29 dali do seu livro. E em Lamentações ele se concentra em descrever com detalhes de amargura e de sofrimento e de tristeza o que aconteceu em Jerusalém, a devastação que aconteceu ali. A descrição do cerco de Jerusalém. Nós vamos ver a descrição da fome, da fuga do exército e do rei, do palácio, do templo e da cidade sendo queimados, dos muros sendo destruídos, do exílio da população, do roubo, da pilhagem no templo, a execução dos líderes, a expectativa que eles tinham de ainda receber alguma ajuda externa e que não se concretizou, foi um engano. Então, nós vamos ver em Lamentações tudo isso descrito com detalhes e com a expressão da dor, com a expressão do sofrimento. Nós vemos alguns profetas, outros profetas como Isaías, por exemplo, profetizando e prevendo o exílio e o castigo. Mas o que nós vemos em Jeremias e principalmente em Lamentações é o sentimento, é a dor, é o coração ali do profeta colocado, expressando a dor, o sofrimento e a tristeza do povo, da nação, vivendo esta situação terrível. Esse livro tem apenas como personagens o profeta Jeremias e o povo de Jerusalém de uma forma genérica. Apenas isso, porque é o profeta narrando a dor daquele povo. Os temas históricos e teológicos principais deste livro é o castigo de Deus, em resposta ao pecado de Judá. Um outro tema que pode ser percebido é a esperança que se encontra na misericórdia de Deus. Deus expressa isso, a esperança na misericórdia dele. Não é então apenas o castigo em si, mas tem a misericórdia e a esperança ali. O livro ele trata da desgraça, mas ele volta sempre para a fidelidade de Deus, e ele se encerra de uma maneira muito bela no capítulo 5 com a graça de Deus expressa. Quando Jeremias ele passa de uma narrativa de lamento para consolo. Então no finalzinho ali do capítulo 5, você vê essa mudança. Não é mais um lamento, são palavras de conforto, são palavras de consolo. Então encerra de uma maneira bela, apesar de ser em cima de uma tragédia e de lamento e de dor. Um terceiro tema que a gente pode ver é a soberania de Deus ali, com relação ao castigo também, mas diante da ótica da soberania, porque na soberania de Deus, a santidade dele foi ofendida pelos pecados de Judá e ele é obrigado a enviar o castigo. A Babilônia é o instrumento que Deus move, então Deus movendo no mundo, no planeta, para que os seus propósitos possam acontecer.
Então é uma visão, uma perspectiva muito ampliada, olhando da soberania do Senhor para com toda essa situação. Deus move um império para usar para os seus propósitos. Jeremias ele menciona a Babilônia, o Império Babilônico, mais de 150 vezes no seu livro, né, de Jeremias, do capítulo 20 ao capítulo 52. Mas em Lamentações ele não cita de maneira explícita a Babilônia nem o rei. Apenas Deus, apenas o Senhor é identificado como aquele que lida com os pecados de Judá. Então nós vemos de uma outra perspectiva agora, né? Deus ele usa uma nação, um império como um instrumento, mas é Ele quem está executando tudo. É Ele quem está arquitetando todo esse movimento, né, envolvendo esse juízo e esse castigo para a sua nação. Ele está por trás de toda essa situação. Então, exalta essa soberania de Deus. Um quarto tema que nós podemos destacar é o castigo avassalador, que parece ser aparentemente o fim de toda a esperança para a salvação de Israel e do cumprimento da promessa de Deus. Aparentemente, né? Boa parte do livro de Lamentações é escrito em forma de oração. Então nós vemos, primeiro, ele representa uma confissão de pecados diante de Deus, né? Em forma de lamento, o profeta confessa os pecados da nação. Segundo, a angústia, quando Jeremias diz que Deus não admite essa oração. É uma expressão de angústia diante do Senhor. Em terceiro, onde Jeremias clama a Deus por um alívio, onde ele pede que Deus dê uma recompensa, um alívio, né, uma recompensa a seus adversários, clamando dessa maneira por um alívio para o povo. Quarto, com o seu apelo aos céus por misericórdia, né, que haja restauração, que a misericórdia seja restaurada, com base na certeza da fidelidade de Deus. Então ele clama diante da fidelidade de Deus. Tudo parece o fim. Parece um castigo que eliminou tudo, né? Que botou um ponto final em tudo. Mas não é o fim. Então Jeremias, ele expressa ali, clamando a misericórdia, dizendo: o Senhor tem que ser fiel, porque o Senhor tem promessa, tem aliança. Então haja com misericórdia, restaure a misericórdia, que parece que foi eliminada. Uma quinta característica diz respeito a Cristo. As lágrimas de Jeremias são comparadas ao choro de Cristo por causa da mesma cidade, Jerusalém. Em Mateus 23, 37 e 39 e Lucas 19, 41, Cristo chora por Jerusalém. Então, Deus ele é o juiz e o executor desse castigo terrível, mas isso é doloroso para ele. É extremamente doloroso. E em Isaías 63, 9, nós vemos Deus dizendo da aflição do povo, a aflição que o próprio Deus causou no povo, como ela o aflige também. Deus declara isso, que a aflição que ele causa no povo aflige a ele. Ele sofre junto com o povo, pelo próprio juízo que ele tem que exercer. E nós temos a promessa apocalíptica, né, de que Deus ele vai enxugar, secar as lágrimas dos olhos do seu povo e o pecado não mais existirá. Então nós vemos em Jeremias 3, 48, 49, essa comparação, essas lágrimas de Jeremias são proféticas. São como as lágrimas de Cristo e são as lágrimas que um dia serão enxugadas de todos os olhos, quando o pecado for eliminado. Porque essas lágrimas, elas foram causadas pelo pecado.
Um sexto tema é uma advertência implícita a todos que leem o livro de Lamentações. Ele serve como uma advertência, com relação ao pecado, à rebeldia, à dureza de coração. Por quê? Se Deus não hesitou em trazer o juízo e o castigo sobre o seu próprio povo, a quem Ele tanto ama, o que Ele fará com as demais nações da terra? Como é que Ele vai agir com relação ao nosso próprio pecado e à nossa própria dureza de coração, se endurecermos o nosso coração, se não nos arrependermos do nosso próprio pecado? Então é também uma advertência. Então as doutrinas que destacamos, que são estabelecidas nesse livro, é o juízo de Deus, mais uma vez, a doutrina do juízo de Deus com relação ao pecado, e a esperança que encontramos na compaixão de Deus, porque esse livro também expressa a compaixão do Senhor. O caráter de Deus que vemos é a fidelidade, porque no final termina com a consolação, com a fidelidade de Deus. A bondade de Deus que nós vemos também no capítulo 3, nós podemos ver a bondade de Deus que aparece por trás de todo esse castigo. A misericórdia de Deus que também continua a existir apesar do juízo e será exercida, mas também, é lógico, o que mais aparece é a ira de Deus sendo exercida através do juízo. Então nós vemos Cristo em Lamentações, como já mencionamos, através das lágrimas de Jeremias, que expressam um profundo amor e a dor dele com relação ao próprio povo. E nós vemos isso muito claro porque ela aparece em Lucas e em Mateus, como nós já mencionamos, quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas, apedreja o que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Então nós vemos Cristo falando ali em Mateus e em Lucas, e ele está se referindo a ele mesmo enquanto o sofrimento e a dor ali em Jerusalém, nesse período de Jeremias. Mais uma vez, a divindade de Cristo sendo expressa aqui nos evangelhos. O mesmo Cristo que está ali encarnado em Mateus e em Lucas, aparecendo para nós, é o Cristo que estava sofrendo junto com Jeremias nesse momento de lamento e de dor profundo dele. É o mesmo Cristo. Então nós vemos aqui Cristo então nas lágrimas do profeta. Então aqui nós encerramos Lamentações, encerramos então o período do profeta Jeremias. Até a próxima, queridos. Deus abençoe.